A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais. Se você achar que o conteúdo do nosso canal é um canal bom, interessante, indique o canal para mais alguém, porque para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Amém? O nosso estudo de hoje vai falar sobre as boas novas. Isaías, nosso texto base, Isaías capítulo 52 e o versículo 7, que diz assim para nós: Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a palavra, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Isaías capítulo 52, versículo 7. E a epígrafe do nosso estudo vai dizer assim: as boas novas do reino de Deus. E demais, a palavra evangelho significa boas novas e bem descreve a mensagem de Jesus Cristo apresentada no Novo Testamento. O valor e a beleza dessa mensagem, porém, foram assunto de profecias feitas centenas de anos antes da chegada do Messias. Uma dessas profecias aparece no livro de Isaías, logo antes de uma grande profecia sobre o servo sofredor, o Cristo, que viria 700 anos mais tarde. Quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as boas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7. Nessa profecia está destacada a bênção da chegada das boas novas, e o autor frisa alguns aspectos importantes da mensagem do evangelho que viria. É uma mensagem de paz. O evangelho, ele é uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem de boas novas do reino de Deus, né? Jesus é descrito em profecia como o príncipe da paz, Isaías capítulo 9, verso 6. Na sua explicação do evangelho do Novo Testamento, Paulo identifica Jesus como a nossa paz, porque ele reconcilia inimigos humanos e principalmente porque traz a paz entre Deus e os homens que se afastam do Senhor através dos seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 18. Veja que o evangelho é o evangelho da paz. E Jesus, ele é a nossa paz, porque Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, né? O homem mesmo cheio de pecado, cheio de defeito, se afastando de Deus, mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. É uma mensagem de salvação. A restauração da paz entre Deus e os homens pecadores está inseparavelmente ligada ao conceito da salvação. Todos nós fomos perdidos em nossas transgressões da vontade divina. Romanos capítulo 3, verso 23. Nessa circunstância ficamos sem condições de resolver o problema, pois nenhum de nós é capaz de se salvar por seu próprio mérito. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Dependemos da graça salvadora de Deus. Tito 2 e 11. É claro, nós dependemos exclusivamente da graça salvadora de Deus. É a graça salvadora de Deus que faz com que nós sejamos salvos e que nós nos reconciliemos com Deus através de Jesus Cristo e através do seu evangelho. Ainda demais, é uma mensagem sobre Sião. Sião foi o monte em Jerusalém onde o templo do Senhor foi construído, especialmente em profecias, passa a representar a sede do reino de Deus. Isaías capítulo 2, verso 3. É nesse sentido que a palavra aparece no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, verso 22, né? Porque Sião foi onde foi construído o templo. E ali é o monte onde está o templo de Deus, onde o povo ia lá para adorar a Deus. Por isso que ele diz, acima de tudo, né? É uma mensagem sobre Sião, o templo de Deus. Demais também, acima de tudo, é uma mensagem do domínio divino. A mensagem de paz e salvação anunciada é o simples e importante fato de que Deus reina. A chegada do reino dos céus foi um dos principais temas da pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, verso 2. A mensagem do próprio Jesus foi resumida nestas palavras. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Mateus capítulo 4, verso 17. É claro, o evangelho, principalmente, acima de tudo, é isso. Uma mensagem divina e uma mensagem falando do reino de Deus, que para entrar no reino de Deus não se entra de todo jeito. Para entrar no reino de Deus não entra de qualquer forma, não. Tem que primeiro aceitar a Jesus e receber o evangelho da salvação. Continua mais dizendo,
O domínio do Senhor sugere a derrota de outro que dominava antes, né? O domínio do Senhor sugere a derrota de outro que dominava antes. Quem dominava antes? O pecado. E agora o pecado é derrotado. O contexto de Isaías 52 trata de outros que dominavam sobre o povo de Deus. A mesma linguagem é usada em Naum para falar sobre a queda da Síria diante do poder de Deus. Eis que sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, o que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele é inteiramente exterminado. Naum capítulo 1, verso 15. Para estabelecer um rei, é necessário tirar outro rei, né? Que na terra tinha um rei, mas o rei verdadeiro é Jesus. Então, para ter um rei, para tirar um rei, tem que estabelecer outro rei. Quando esse tema do Evangelho do Reino é apresentado no Novo Testamento, a mensagem inclui essa noção de derrota de um dominador para dar lugar ao verdadeiro soberano. Veja, a mensagem do Evangelho vem para falar da derrota de um denominador para dar lugar a um verdadeiro soberano. Quem é o verdadeiro soberano? Deus. Quem é o verdadeiro soberano? Jesus. Quando Jesus chamava as pessoas a se arrependerem, ele exigia a rejeição do domínio do pecado para dar lugar ao seu reino na vida de cada um. Paulo explicou esta mudança importante quando escreveu: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 11 e do 11 ao 14. Tá vendo? Nós não, agora não, o pecado ele não reina mais em nós, porque agora nós temos um rei soberano, e o rei é Jesus. E nós fomos tirados do pecado, nossos pecados foram perdoados, e agora nós não servimos mais ao pecado, mas servimos mais agora a Deus. Nós devemos apresentar os nossos membros como instrumento para Deus. As boas novas de Cristo são a mensagem de livramento do domínio do pecado e da morte para viver sob a graça do Senhor, é claro. Porque Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, né? Mesmo que ele tenha a morte física, que é a morte do corpo, mas o espírito volta para o Pai. Ele vai viver o quê? Eternamente com Cristo, porque nós não estamos mais aprisionados ao pecado, para a morte, mas estamos aprisionados com Cristo para a vida. E Jesus é vida. Então, a mensagem, as boas novas são mensagens de vida, mensagem de paz, mensagem de salvação. É isso que é o Evangelho. Então, por isso que ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, porque eles estão anunciando a mensagem de paz, né? Isaías capítulo 52, versículo 7, deixa bem claro, né? Ele vai dizer a nós: quão suaves são os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, né? Porque eles vão anunciar as boas novas de paz, boas novas de salvação, boas novas de perdão, boas novas de ressurreição. Tudo isso, a boas novas, inclui salvação, paz, ressurreição. Tudo isso ele inclui. Ainda diz mais para nós, né? Que faz ouvir a paz. E Jesus, ele veio o que? Trazer a paz. Paulo mesmo diz: Jesus é a nossa paz. Que anuncia o bem, né? Que Jesus, ele veio fazer o bem, né? Que faz ouvir a salvação, né? Porque o povo, ele estava o quê? Aprisionado no pecado, correndo só para o pecado. E Jesus veio porque para trazer a salvação, para trazer as boas novas do reino, né? Por isso que ele vai dizer: e que diz a Sião: o teu Deus reina. O monte de Sião é o monte de Deus, onde foi construído o templo e onde é o monte onde Deus reina. Por isso que ele vai dizer, né? O teu Deus reina. E Deus enviou Jesus ao mundo para isso, para salvar a humanidade, para trazer a paz à humanidade e para fazer o bem à humanidade. Então, os pés daquele que anunciam as boas novas são formosos, né? Formosos, suaves, porque eles estão levando as boas novas do reino de Deus.